O papa predileto da bilionária elite socialista global ataca novamente. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Papa Francisco afirmou no dia 17 de junho, em vídeo para a Conferência Internacional do Trabalho, que o direito à propriedade privada é secundário em relação à destinação universal de bens. A declaração reitera um princípio já defendido por Jorge Bergoglio em sua encíclica mais recente, A Fratelli Tutti, Todos Irmãos, na qual afirma que a tradição cristã nunca reconheceu o direito à propriedade privada como absoluto ou intocável. Abre aspas. Junto com o direito à propriedade privada, tem o direito prioritário à destinação universal dos bens da terra e, portanto, o direito de todos a seu uso. Fecha aspas. Afirma Francisco no vídeo. Ele ainda acrescenta, abre aspas, às vezes, ao falar de propriedade privada, esquecemos que é um direito secundário que depende desse direito primário, que é a destinação universal dos bens. Fecha aspas. A conferência foi realizada pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, e acontece de forma remota pela primeira vez em sua história. A primeira sessão plenária ocorre até 19 de junho, enquanto a segunda está marcada para ocorrer entre os dias 25 de novembro a 11 de dezembro. Essa recente fala do Papa Francisco é apenas mais uma das inúmeras defesas feitas pelo Papa de uma reforma econômica voltada ao igualitarismo. Por trás disso está a ideia sustentada pelo pontífice que afirma que a dignidade humana vem antes de qualquer outra coisa e que ela precisa ser defendida acima de qualquer outro direito, ainda que seja pela força estatal. Neste vídeo, faremos uma análise teológica das palavras do religioso e, após isso, faremos uma análise econômica. Sendo assim, vamos consultar o livro sagrado do cristianismo, a Bíblia. O livro de Mateus, capítulo 20, do primeiro versículo ao versículo 15, traz uma história, conhecida como parábola, contada por Jesus Cristo para retratar verdades imutáveis acerca do mundo físico e do mundo espiritual. Então vejamos o que disse Jesus. Abre aspas. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Fecha aspas. Ao fazermos a análise desse texto, podemos identificar Jesus defendendo 2 coisas de forma clara e objetiva. E bem sabemos, pelo estudo da ética e da economia, que esses 2 direitos são interdependentes, sendo que um é resultado lógico do outro. A primeira coisa é o direito absoluto à propriedade privada, pois como disse o Cristo, abre aspas, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, fecha aspas. A segunda coisa defendida por Cristo nessa parábola foi a legitimidade dos contratos. Essa legitimidade decorre da legitimidade da propriedade privada, o que inclui a autopropriedade. Na parábola, a respeito da reclamação
afirmação feita pelos primeiros trabalhadores, a resposta foi, abre aspas, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá, fecha aspas. Aparentemente, o Papa Francisco se esqueceu da existência dessa parábola. Se voltarmos alguns livros para o chamado Antigo Testamento Bíblico, especificamente no livro de Êxodo 20, iremos nos deparar com os 10 mandamentos. Tais mandamentos refletem a moral do próprio Deus e por isso são imutáveis, permanecendo válidos até os dias de hoje. Quando se fala em lei de Deus ou lei de Moisés, está se referindo a um extenso arcabouço jurídico que é dividido teologicamente entre lei cerimonial, que regulava o culto na antiga aliança, lei civil, destinada à vida civil na teocracia judaica da Israel antiga, e a lei moral, que são os 10 mandamentos. Para o cristão, da lei mosaica só é válida nos dias de hoje a lei moral. Mas você já parou para pensar em o quanto da lei moral trata da proteção à propriedade privada? Vejamos. Não matarás diz respeito à primeira propriedade privada de todo ser humano, a autopropriedade. Não furtarás diz respeito às demais propriedades que, como sabemos, decorrem da autopropriedade. Não adulterarás trata do respeito aos contratos. Casamento é um contrato que precisa ser respeitado. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esse daqui dispensa qualquer explicação. Note que ao ler Êxodo capítulo 20, não encontrará qualquer margem para um direito à destinação universal de bens. Ao tratarmos das escrituras sagradas e sua relação com a propriedade privada, podemos salientar outras coisas. Por exemplo, a Bíblia narra no livro de Gênesis que Deus comunicou a Abraão que este deveria imigrar para uma terra desconhecida, pois essa terra era dele, era um presente do próprio Deus. Abraão, então, parte com sua esposa, parentes e servos rumo a essa terra. Um dado importante, Abraão era um chefe militar e dispunha de homens treinados sob seu comando. Ao chegar na terra em questão, uma surpresa, ela já era habitada por outros povos. Diante disso, o que fez Abraão? Bem, você pode pensar que ele disse algo como, Deus me deu isso, então vou pegar meus homens, atacar e expulsar cada povo de cada cidade e estado dessa região. Olha que belo pensamento estatal. Só que não, meu amigo. O patriarca resolveu tomar outro caminho, por meio do comércio e relações diplomáticas. Abraão se apoderou de forma pacífica de várias terras. Ele comprou a terra que Deus havia lhe dado. Quando vemos o povo judeu voltando àquela região após a escravidão no Egito e militarmente reconquistando aquela terra sob a liderança militar de Josué, não devemos esquecer que se trata de uma terra que foi comprada por Abraão antes. Essa terra foi apoderada pelos povos que a tinham vendido a Abraão, quando os descendentes desse foram ao Egito, em busca de alimentos num período de fome, e lá foram escravizados. A Bíblia nunca tratou a propriedade privada como um direito secundário, tanto é que quando os judeus, no período dos juízes, pediram um rei que Deus não queria dar, Deus os alertou que um monarca seria apenas um parasita vivendo às custas deles, tentando mostrar ao povo que eles pediam um rei, mas não precisavam de um, conforme está registrado em 1 Samuel capítulo 8, versículos 10 a 19. Abre aspas. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, e disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes, e as vossas vinhas, dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Fecha aspas. Agora passemos a uma análise econômica das ideias do Papa Francisco. A ideia de que é preciso uma destinação universal de bens, para fazer o mínimo de sentido, precisa pressupor
que os bens, a riqueza, está dada na natureza e por isso basta apenas distribuí-la. Veja bem, até existe riqueza dada na natureza, mas essa riqueza existe num contexto de escassez. Simplesmente não há para todos. Ademais, a maior parte da riqueza humana não está dada, precisa ser criada e passa a pertencer a quem a criou, só podendo passar a outros por venda, doação e herança. Por fim, vamos deixar as palavras do Papa bem traduzidas. O que ele propõe tem nome: relativizar a propriedade privada para distribuí-la de forma igualitária nada mais é do que comunismo. Propriedade privada, além de uma justificativa lógica a priori, tem uma razão utilitária: resolver o problema da escassez. Numa coisa concordamos com o Papa Francisco: a dignidade humana é o ponto central. Mas a questão é que o capitalismo e liberdade são os meios de melhorar a dignidade humana, não o controle central e a tentativa de redistribuir riqueza. Francisco deveria fazer uma visitinha ao Papa Emérito, maior teólogo católico vivo, ao alemão Joseph Ratzinger, e perguntar a ele que povo tinha mais dignidade, os que viviam na Alemanha Oriental ou na Alemanha Ocidental. Afinal, o Papa parece curtir mais o regime da Alemanha, que era tão boa, mas tão boa, que precisou construir um muro, colocar minas terrestres em volta desse muro e mandar soldados atirarem em quem tentasse passar para o outro lado, para impedir que o povo fugisse daquele paraíso onde o direito à propriedade privada vinha depois de uma distribuição igualitária da riqueza. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Inflação é Culpa dos Empresários, escrito por Atos Henrique, revisado por JJ Liber e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!